O pessoal está nos acompanhando pela rede social, aí, pelo Google Meet, tá? Sintam todos acolhidos pela casa, acolhidos pela espiritualidade. E a gente deixa sempre, pode fazer perguntas, vamos participar, estuda para que a gente aprenda junto. Tá certo? Então vamos começar fazendo a nossa prece. Tá? Você fazer isso aí, então? Fazendo aqui. No nome de Jesus, olhar de mim, possamos, neste momento grandioso cristão, absorver todo o ensinamento, todas as palavras de amor, compreensão, que é exemplo de Paulo, possamos aprender o Evangelho de forma caridosa, não de forma fanática, de forma caridosa. Possamos levar todo esse ânimo daqui para nossos lares, para o nosso Deus. Então, nós estamos. Paulo chega da sua terceira viagem, né? Vai para Jerusalém. Jerusalém, ele vai para a sinagoga e lá, judaísmo, né? Prepara uma cilada para ele e eles tentam agredi-lo, o agridem e a autoridade romana retém Paulo. Paulo inicialmente vai para a Torre Antônia, adjacente ao templo, né, de Jerusalém, e depois ele é transferido para a custódia do governador, que é o governador Félix. E aí nós estamos hoje nessa caminhada aí, né, Esther? Vamos lá. Então, Atos 25. Como o Luciano disse, Paulo está preso, ainda está esperando o julgamento. E o governador fez, está perdido, ele não sabe qual atitude tomar com relação a Paulo. Pois Paulo é um cidadão romano e ele não pode simplesmente açoitá-lo, mandar matá-lo. Ele tem que ter um cuidado maior, porque senão ele perde o cargo dele. Ele não pode fazer bobagem nesse momento. Diante da pressão dos judeus, que ele toma uma atitude, ele decide ir a Jerusalém, conversar sobre vários assuntos políticos e também sobre Paulo. Lá em Jerusalém, os sacerdotes tentam negociar a transferência de Paulo para lá, com a intenção de fazer uma emboscada e matá-lo no caminho, mostrando que o espírito religioso nem sempre segue a lei, que ele tudo quer por qualquer coisa. Abrindo um parêntese aí para o fanatismo religioso. Né? Os judeus, eles pretendiam crucificar Paulo como Jesus. Eles pretendiam repetir as cenas do Calvário. Então, a gente vê como nem sempre, em nome de Jesus, faz tudo certo. Ele fez, né, e se recusa, então, a transferir Paulo e convida os judeus para irem com ele a Cesareia, onde Paulo está preso, para que eles façam uma acusação mais formal e que Paulo seja levado ao tribunal. Chegando lá, vão chamar Paulo e todos os líderes religiosos fazem uma grande pressão em Paulo, fazendo acusações muito sérias, falando coisas gravíssimas, fazendo falsas acusações. Esse permite que Paulo se defenda. E Paulo é muito claro e diz a Cristo: eu não fiz nada contra a lei judaica, eu não fiz nada contra o templo, eu não fiz nada contra César. O que estou sendo acusado? E abrindo um parênteses, Paulo é conhecedor das leis, não só do Evangelho. E a gente também pode ser alienado, a gente precisa conhecer das leis
E ele conhecia, ele sabia até onde ele podia apelar, ou seja, ele era o advogado dele mesmo. E ele pede provas para os acusações que estão sendo feitas. E coloca a responsabilidade em Festo, que se apavora. Ele pergunta a Paulo se quer voltar a Jerusalém, e este quem quer ser julgado por César. Imediatamente, Festo concorda que Paulo será julgado. Festo, mas uns dias após, vai conversar com o rei Agripa, que estava lá na Cesareia, e com sua esposa, sobre a situação de Paulo, explicando todo o processo que estava envolvendo esse episódio. E a Agripa pede para ouvir Paulo. No dia seguinte, Paulo vai até eles e se defende novamente de forma brilhante. Festo acaba trazendo para Agripa para escrever uma carta para César, explicando os motivos que levam Paulo até lá. Algo difícil, pois não tinham motivos reais, pois o único fim de Paulo era defender Jesus. Vamos só dar um parêntese nessa questão do governador, do rei. Porque o que acontece? Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, o rei seria, por exemplo, o rei do Sudeste, o rei do Sul, o rei do Norte em relação ao Brasil, por exemplo. Se cada uma dessas regiões tivesse um rei. E o governador seria o governador de Minas, o governador de São Paulo, o governador do Espírito Santo. Então, o rei naquela região e o governador, eles eram colocados, nomeados por Roma. Certo? Então, qual que era a situação? O rei Agripa, nesse episódio é o rei Agripa II, porque tem o rei Agripa I, esse é o rei Agripa II, ele era bisneto do Herodes o Grande. Então, o rei foi nomeado por Roma e ele foi visitar o governador recém-possado, que era o Festo. Você se lembra que Paulo foi entregue para Félix, Marco Antônio Félix, ficou 2 anos preso e na mudança o Félix não quis resolver o pepino, deixou Paulo lá. E aí o Festo, novo governador, assumiu. E nessa data, o rei Agripa vai, segundo o rei Agripa II, vai lá visitar o governador. E aí o Festo opta por apresentar Paulo a esse rei, Paulo falar, porque o rei era mais entendido das coisas judaicas, político-religiosas do que ele. Então ele gostaria que o rei o ajudasse, porque ele ia ter que enviar Paulo para Roma, né? E precisava dar uma justificativa, e no entender dele, não existia justificativa, uma acusação contra Paulo. Por isso que o rei participou da conversa, para ajudá-lo a fazer um relatório na época já era Nero, era o governo do Nero. Então, o César, que Paulo vai ser direcionado, nessa época é Nero, certinho? E aí agora, na próxima semana, a gente vai ver o discurso do Paulo frente às autoridades, o rei, a irmã do rei, que é a Berenice, o Festo e mais alguns convidados que Paulo vai falar para eles, certinho? E qual era a acusação judaica? Por que o Sinédrio queria matar Paulo? Porque, no entender deles, Paulo atacava os antigos profetas, a Torá, o Deus deles, porque Paulo acreditava que Jesus era o Messias. Essa era a grande intriga.
eles falavam que Paulo desmoralizava os profetas, desmoralizava a lei de Moisés, porque Paulo acreditou que Jesus era o Messias que foi prometido. Não só Paulo, como um grande número de judeus se converteram e um grande número de gentios, ou seja, os que não eram judeus. E essas pessoas, o povo, apoiava Paulo. Por isso é que a contenda cresceu. O Sinédrio, infelizmente para o Paulo, sob o domínio romano. E o povo apoiando Paulo, porque muitos acreditavam em Jesus. E aí gerou essa panela de pressão em cima do Festo, que ficou na saia justa para resolver a questão. E aí, na saia justa, ele vai mandar Paulo resolver lá com Nero, que aí ele não teria nada com isso, ele lavaria as mãos, apesar de estar desagradando frontalmente o Sinédrio. Vocês verem como é que eram as coisas políticas. Quem nomeava o sumo sacerdote era o governador, era o Festo, né? Sob a tutela romana. Então, a coisa política e religiosa era muito embaraçada. Por isso, as intrigas cresciam e Paulo era uma pedra enorme no sapato do Sinédrio judeu. Né? Lembrando que o Sinédrio é uma assembleia que julga as questões religiosas. Por isso que o Sinédrio queria pôr a mão no Paulo. Né? Certinho? E Paulo não queria de jeito nenhum morrer como Jesus. E o Sinédrio queria repetir a cena da crucificação de Jesus com ele. E ele ficou louco com essa história, não queria, não se achava merecedor de maneira nenhuma morrer da mesma maneira que Jesus. Certinho? Beleza? Vamos lá. Brás, você tem algum comentário para fazer? Sua mão está levantada aqui. Você levantou sem querer. Então vamos lá. Então vamos seguir aqui no céu e inferno. Nós paramos. Pode. Então, no céu e inferno, nós estamos estudando a última história, né, do desencarne da Ana Belleville, né, que Kardec dividiu em espíritos que desencarnaram em condições felizes. Agora nós estamos finalizando aqueles que desencarnaram em condições medianas, para nós entrarmos naqueles que desencarnaram na condição sofredora. Combinado? Então, vamos lá na Ana Belleville, que é a segunda parte, capítulo 3, é o último aí. Nós estamos já no comentário de São Luís, não é isso? Isso. Uhum. Tá. Então, a Ana é aquela que teve um acidente, não foi falado qual, e que ela ficou 3 anos na cama, sofrendo, que quando estava muito próximo dela morrer, ela fez um esforço sobre-humano para permanecer um pouco mais, para ajudar os filhos, principalmente. Então, São Luís vai comentar agora esse esforço tremendo que deu a Ana mais 3 meses aí de muito mais sofrimento, mas 3 meses que ela tentou ajudar os filhos. Certinho? Beleza? Então vamos lá. Uma importante questão que ressalta dos fatos acima é esta. Uma pessoa pode, por um esforço da sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Resposta do Espírito de São Luís. Esta questão, resolvida de um modo afirmativo e sem restrição, poderia dar lugar a umas falsas consequências. Certamente, um espírito encarnado pode, em certas condições, prolongar a existência corpórea para terminar instruções indispensáveis, ou que crê como tais. Isso lhe pode ser permitido. Então, está na hora do desencarne. Pode ser permitido
a nós um pouco mais, algumas horas, alguns minutos, no caso dela, 3 meses, isso é possível? Aí São Luís pode, isso pode acontecer em determinadas circunstâncias e se for permitido pela espiritualidade superior. Então, não vamos generalizar isso. Qualquer um aqui, não quero ir de jeito nenhum, vou ficar aqui. E vou ficar. Não é assim, tá? Isso aqui é uma condição excepcional. Certinho? Nós vamos trazer um exemplo de uma outra que ele viu aqui. Eles vão explicar agora como que isso pode ocorrer. Beleza? Isso pode lhe ser permitido, como no caso que aqui se trata. E como disso, há muitos exemplos. Esse prolongamento da vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração, porque não pode ser dado ao homem intervir na ordem das leis da natureza, nem de provocar um retorno real à vida, quando esta chega ao seu termo. Não é senão uma suspensão condicional da pena momentânea. Entretanto, da possibilidade do fato, não será preciso concluir que possa ser geral, nem crer que depende de cada um prolongar assim a sua existência. Como prova para o espírito, ou no interesse de uma missão arrematar, os órgãos usados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita acrescentar alguns instantes à manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes são exceções e não a regra. Vocês lembram do doutor Cardon? Ele estava morrendo, aí de repente teve a face modificada, foi no plano espiritual, viu o plano espiritual, voltou e contou para as famílias como é que era, a beleza que é e tal, e depois morreu. Eles até trataram a sua primeira morte, a sua segunda morte. O que aconteceu com ele? Os espíritos permitiram a ele, através de infusão fluídica, o conduzir para o plano espiritual, e ele viu. Teve aquela visão do plano espiritual, voltou, conversou com a mulher e com os filhos e morreu. Durou alguns minutos. Acontece que durou alguns meses, mas isso são exceções, gente. Isso acho que tem que ficar bem claro para nós, é exceção mesmo, né? 99,9999% morreu, acabou, a lei natural, está encerrada a conversa, certo? Um ou outro tem esses momentos, motivos que na maioria das vezes a gente desconhece, certo? Beleza? Vamos? Vá, pode falar. Então, eu estava lembrando, Luciano e pessoal, do livro Obreiros da Vida Eterna, e naquela expedição que o André Luiz seguiu, tinha um espírito que ia desencarnar, ela se chamava Albânia, e a ela também foi dado um acréscimo, né, um acréscimo fluídico de pouco tempo. Lá na obra não menciona exatamente quanto, mas de um breve tempo para que ela conseguisse remediar uma situação familiar. E lá mesmo no livro fala que são casos bem pontuais. A Vanessa está colocando aqui que na obra Obreiros da Vida Eterna tem uma senhora que estava nesse momento de falecer e também foi usado fluidicamente espiritual para que ela resolvesse, ganhasse algum tempo e resolvesse uma questão familiar depois de desencarnar. Certo? Então, outro exemplo que está no Obreiros. Certinho? Beleza? Vamos lá. Não é necessário ver, deixa eu colocar aqui. Não é necessário ver, não mais, nesse fato, uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que no último instante tem consciência da missão da qual está encarregada e quer, malgrado a morte, cumprir o que não pode acabar. Algumas vezes, isso pode ser também uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro,
a de lhe conceder um prolongamento de vitalidade, da qual sofre necessariamente. Pode. Então, vamos lá. Esse foi o comentário de São Luís explicando esse ganho aí de 3 meses da Ana Belleville. Agora, Kardec vai tecer um comentário técnico, porque aparentemente, vocês veem, a primeira vez que essa Ana Belleville se comunicou foi no dia posterior à sua morte, ou seja, parecia um espírito feliz, né? Fica meio esquisito, né? Aí Kardec vai explicar, porque teoricamente ela estava muito bem, ela não relata sofrimento, foi muito rápido e muito tranquilo, aparentemente. Aí Kardec vai explicar, porque dá a impressão que ela está no lugar errado, né? Que ela tinha que estar junto com os desencarnados de maneira feliz, né? Vamos lá. Poder-se-ia também admirar-se da rapidez do desligamento desse espírito, tendo em vista o seu apego à vida corpórea. Mas é necessário considerar que esse apego não tinha nada de sensual, nem de material. Tinha mesmo seu lado moral, uma vez que era motivado pelo interesse de seus filhos de tenra idade. Então, olha para vocês verem. Kardec vai na explicação por que ela, no dia posterior da morte dela, ela já estava até consciente, conversando. Foi isso que aconteceu aqui. Aí ele põe, ela não tinha um laço muito grande, nem com a matéria, nem com coisas sensuais. A questão dela, que às vezes a gente chama até de apego, mas aqui Kardec conta que era uma questão moral com os filhos, né? Então, a linha que separa aí o que é apego, o que é uma questão moral com os filhos, acho que é muito tênue, né? E acho que com esses dados aqui não dá para a gente julgar isso. Mas no caso dela aconteceu. Porque na visão que dava no depoimento dela era mais apego mesmo que transparecia, né? Não é? Tanto é que ela se predispôs a ficar mais 3 meses com mais sofrimento aí para ficar perto dos filhos, né? E mesmo depois, quando ela estava mais lúcida, ela ainda comentou que estava difícil essa questão dos filhos. Dos filhos, verdade. Mas, vamos lá. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e em moralidade, um grau a mais, e estaria entre os espíritos muito felizes. Seria estar muito próximo do desencarne dos espíritos felizes, né? Ali não tinha, pois, nos laços perispirituais, a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa enfermidade, não tinha mais que alguns fios. Foram esses fios que queriam impedir de se romperem. Todavia, foi punida pela sua resistência, pelo prolongamento de seus sofrimentos, que diziam respeito à natureza da doença, e não à dificuldade do desligamento. Por isso, depois da libertação, a perturbação foi de curta duração. Você vê que parece que como se fosse assim, a perturbação dela ocorreu nesse período. Ela ficou aqui ainda. Quando ela realmente se desligou, acabou. E ela fala disso, né? Eu devia ter me entregado àquela força que me puxava, mas eu resisti e por isso sofri mais 3 meses. Ela falou disso aqui, né? Vamos lá. Um fato igualmente importante decorre desta evocação, assim como na maioria daquelas que são feitas em diversas épocas, mais ou menos afastadas da morte, que é a mudança que se cumpre gradualmente nas ideias dos espíritos e do qual se pode seguir o progresso. Neste se traduz não por melhores sofrimentos, mas por uma mais sadia apreciação das coisas. Olha aqui. A gente desencarnado, aquela coisa que a gente fala, nós somos melhores de raciocínio, nós somos melhores de inteligência do que nós encarnados. O corpo realmente nos limita. Então, quando vai para o plano espiritual, a gente vê que todos eles têm uma clareza maior, né? Esses mais esclarecidos de raciocínio, uma inteligência mais aguçada. Você vê que um deles, Kardec até pergunta, mas de onde está vindo esse conhecimento que você tem aí?
você não demonstrava isso enquanto encarnado. E ele fala, não, agora eu não tenho mais a limitação da matéria, agora sou eu, espírito, por inteiro, completo, eu consigo me expressar melhor, mostrar mais sagacidade de raciocínio, né? Certinho? Então, é isso que acontece. Tá? Isso para o bem, mas também para o mal, né? A gente sabe que isso acontece. Certo? O progresso da alma na vida espiritual é um fato constatado pela experiência. A vida corporal é a que põe em prática esse progresso. É a prova de suas resoluções, o cadinho onde se depura. Desde o instante em que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode estar irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva da sorte é como se disséssemos alhures, a negação do progresso. As duas coisas não podem existir simultaneamente. Resta aquela que tem a sanção dos fatos e da razão. Chamar atenção para duas coisinhas aqui. A gente progride no plano espiritual. Né? Tem até um livro do Chico, André Luiz, é o quê? Evolução em dois mundos. Nós evoluímos lá no plano espiritual, nós evoluímos cá no plano físico. E aqui a gente põe à prática o que nós conseguimos conquistar no plano espiritual. Então, aqui o que ele põe aqui, ó, a vida corpórea é a demonstração prática do progresso do espírito. Então, a gente melhora lá no plano espiritual, a gente melhora cá no plano físico. Né? O Evolução em Dois Mundos mostra isso sim. Claramente, é um livro muito legal de ler, que às vezes a gente fala pouco dele, mas ele fala especificamente disso. Vida aqui, vida lá, vida aqui, vida lá, e nós vamos progredir. Certinho? Beleza? Foi só para lembrar desse livro aí, Evolução em Dois Mundos, Chico e André Luiz. Muito legal de ler. Vamos lá. Pronto. Agora chegamos. Os espíritos sofredores, né? São aqueles que não vão desencarnar muito bem. Então, nós vamos ver que há uma diferença muito grande dos desencarnados felizes, né? Porque aqui a gente vai ver de tudo quanto é tipo, né? Desde aquele apegado à matéria, aquele que se dedica muito ao mal, aquele que foi suicida. Então, nós vamos ver diversos pontos, né, desse tipo de desencarne. E para começar, Kardec traz um texto, que é esse aqui, O Castigo, que está na Revista Espírita. É um texto que Georges, eu tentei achar quem era esse Georges, não tem, mas ele tem vários textos lá na Revista Espírita de outubro de 1860. Está na página 464. Então, tem mais coisinhas dele lá. Depois eu vou até ler uma parte aqui. Ele traz a classificação dos espíritos, espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos superiores, de uma maneira assim, brilhante. Depois eu vou ler um pedacinho aqui. Mas primeiro vamos ao texto dele, que ele fala do castigo. O que ele está falando do castigo? Ele vai contar como é que é o desencarne daqueles espíritos sofredores, dedicados ao mal. Ele vai trazer para a gente as informações de como que isso ocorre, como é que a gente vai se colocar nesse ou naquele lugar, com quem nós vamos nos consorciar, desencarnando nessas condições. Certinho? Então vamos lá ver o que o Georges vai falar, o que ele chamou de O Castigo. Tá? O castigo. Exposição geral do estado dos culpados na sua entrada no mundo dos espíritos. Ditado à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Os espíritos maus, egoístas e duros são, logo depois da morte, entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Ele está falando de espíritos maus, egoístas, endurecidos. Tá? Está falando desses aí. Tá? Então ele vai discorrer acerca disso aí. Então, vamos pensar com um pensamento no espírito mau, no espírito egoísta,
no espírito endurecido. Certinho? Então vamos lá. Olham ao seu redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade, e o desespero se apodera deles, porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam os seus olhares para os lugares habitados pelos puros espíritos. Consideram o que os cerca e, logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos, se agarram a eles como a uma presa, armando-se das lembranças de suas faltas passadas, que sem cessar colocam em ação com os seus gestos zombeteiros. Então, olha aqui. O que nós estamos vendo? Espíritos rebeldes. Não quero nem saber. Eu desencarnei, irmão, eu vou botar para quebrar aqui no plano espiritual. Você vê que não há nenhuma intenção, como ele diz aqui, não olhem para os lugares habitados pelos espíritos puros. Não há nenhuma intenção de pedir perdão, pedir misericórdia para Deus, pedir ajuda. É desse aqui que ele está falando. Certinho? Então, quando ele chega no plano espiritual, parece que dá aquela passada de olho assim, e ajunta a turma que está por ali, que é mais fraco, que coloca sob o jugo dele, e nós vamos ver que pior. Agora vem para nós aqui encarnados também. Vamos lá. A segunda coisa que eles fazem. Essa zombaria, não lhes bastando, mergulham na terra como abutres esfomeados. Procuram entre os homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Dela se apoderam, exaltam sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus, e quando, enfim, senhores de uma consciência, veem a sua presa assegurada, estendem, sobretudo, o que se aproxima de sua vítima, o fatal contágio. O mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz. Não sofre senão nos momentos que não age, e naqueles também onde o bem triunfa do mal. O que ele está nos contando? Eles são extremamente materializados. Então, eles criam determinados domínios no plano espiritual, subjugam aqueles que são mais fracos, estão em condições piores, depois vêm para os encarnados. Né? Nos encarnados, eles encontram sintonia. Aí, o que ele descreve sutilmente aqui? Vai de uma influenciação, inicia um processo obsessivo, obsessão simples, depois nós temos uma fascinação, depois subjugação. Não é isso? Ele está descrevendo uma sequência. Né? Chega, foi receptivo, eu vou influenciar. Eu influenciei o ar, ele deu ouvido para mim, eu vou dedicar, transformar essa influenciação inicial numa obsessão simples. Está indo bem? Estou satisfeito com a minha amizade com ele? Eu vou induzi-lo ainda mais, vou fasciná-lo. Depois, eu vou subjugá-lo. Né? Essa é a sequência. Diga. Não. Os espíritos não passam pela maldade. Vamos dizer, só para falar para o pessoal aqui. O que ela está perguntando todos os espíritos têm que passar dentro do seu processo evolutivo por um período da maldade, ou muitos espíritos podem, de repente, pegar um caminho do bem e seguir e passar sem se dedicar ao mal? Podem sim, passar sem se dedicar ao mal. Nós não vamos passar sem errar. Errar, todos nós vamos errar, porque nós vamos errando, aprendendo. Agora, o errar, na maioria das vezes, nós erramos por ignorância, por desconhecimento, às vezes por influenciação. Aí a gente erra muito, né? E vamos adquirindo débitos. Mas não necessariamente nós teremos uma vivência de maldade desse jeito. Como somos vários, alguns não passam por isso, outros passam
Aí é o tal do livre-arbítrio nosso. O grau de entendimento e adesão às leis divinas, né, às leis naturais que cada um de nós é capaz de colocar. Né? Tem gente que entende, segue, acabou. E tem gente que lê, eu não quero isso, eu vou fazer por aqui. Isso começou, olha, se a gente voltar lá na Gênesis, o que foi o tal do pecado original? Né? Que a gente, pecado original. O que foi? Foi quando Adão, né, que é uma figura alegórica, simbólica, diz assim para Deus: eu não quero seguir a sua obra. Eu vou seguir o meu plano. Apesar do seu plano ser infinitas vezes superior ao meu, perfeito e tal, eu não quero seguir. Eu vou seguir o meu plano, eu vou seguir o meu livre-arbítrio. Esse aqui é o tal do pecado do Adão e da Eva, o primeiro. Você vê que a coisa começou lá atrás. Alguns de nós, rebeldes, né? É uma alegoria. Essa geração, né? O Adão representa uma geração de rebeldes, falando: eu não quero seguir Deus, eu vou seguir o meu caminho. Eu viro as costas para Deus e vou seguir o meu caminho. Muitos, né? Que Adão aí representa uma geração, né? Um conjunto, né? de pessoas, de seres, resolveram se rebelar contra Deus. Né? Mas muitos de nós engrenamos desde o começo e fomos embora. Quer outro exemplo interessante? A gente vê há 2000 anos, Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, senador, quer saber disso e tal, foi levando, aí rebelou contra Deus. No final, ele já estava bem. Aí ele vem 50 anos depois, no livro Como Escravo na História. Não parece a mesma pessoa, é um ser completamente diferente do senador romano, não é? Mas ele errou. Ele foi mal? Não, ele errou. Ele não quis. Assim, mas ele errou por arrogância, por prepotência. Diga, Patrícia. Não, na hora que fala, mal espírito que exerce a sua raiva é fácil feliz. Eu fiquei pensando nessa noção de felicidade, né? Bom, parece compatível, não parece coisa estranha. Tudo com raiva e tem a sensação de ser feliz. Eu imaginei a felicidade como uma questão, nesse caso, de não entrar em contato com a sua infelicidade, no sentido assim, se a gente tem uma centelha divina dentro da gente sabe que a gente está errando de alguma forma. Se eu ignoro isso, né? Eu não tenho essa noção de que eu estou fazendo errado, de que eu estou causando mal para o outro e para mim, talvez me dá essa sensação de felicidade. Porque ter consciência do que a gente faz é um estado de infelicidade. Porque a gente tem que ver se, olha, eu errei. Se eu erro, eu passo pela sensação de vergonha, eu passo pela sensação de culpa, eu passo pela sensação de reparação, né? Quero reparar. Aí eu fico pensando, talvez a maldade, ela se vê que os espíritos podem, que não tem que falar com isso. Talvez ele não tenha consciência. Ele só aprendeu aquilo. Eu não sei, talvez a consciência seja assim. Eu não quero ficar fazendo contato com a certeza de vida de mim, para que eu não sofra. Uma questão é essa. E esse mesmo espírito, se eu ler a partezinha, talvez facilita a gente entender, ele descreve um pouquinho dessa personalidade do tal do espírito perverso. O próprio Georges, na mesma revista espírita,
Uma página antes desse texto, ele descreve aqui, olha aqui, para você ver. Os espíritos perversos, nas suas vidas carnais, sucumbem de queda em queda e passam séculos desse jeito, queda em queda, errando, até que venham um pensamento de renovação. O mal é o seu elemento, nele mergulham com prazer, mas obrigados a reencarnar-se. Olha como que Deus conserta essa turma. São obrigados a se reencarnar. Passam por tais sofrimentos, encarnações extremamente dolorosas, cada vez mais dolorosas, e esses sofrimentos, de tal modo, crescem em suas vidas espíritas, que a paixão do mal neles se consome. Ou seja, Deus vai apertando o laço, o sofrimento vai encarnando, são obrigados a reencarnar, Deus vai dando cada vez mais sofrimento para ele. Chega um ponto, aqui ó, que ele acaba por compreender que devem ceder à voz de Deus, que não cessa de os chamar. Então, Deus conserta esses espíritos, é assim, encarnações, 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 dor, 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 cada vez mais dor, e aí chega uma hora que o sujeito não aguenta, né? E aí ele cede. Aqui, quando eles estão nessa maldade, nessa vida deles, porque a gente vê aqui perto da gente, a gente tenta seguir o caminho certo, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente erra, nos incomoda. A gente vai fazer para melhorar. Essas pessoas, para elas é normal, meio que normal acontecer. Então elas não percebem. Aí elas são felizes da maneira delas, mas aí elas vão vir depois. Isso. E esse é o momento que a gente está vivendo. Às vezes a gente vê coisas absurdas que você não acredita na televisão, né? E são momentos graves que a gente está vivendo agora. Essa era, essa transição para o mundo regenerativo, nós vamos ver muitos, muitos e muitos absurdos. Se a gente pegar lá no Apocalipse de João, ele fala disso. Fala de espíritos que vão reencarnar em momentos desses, com uma oportunidade meio que final nesse mundo, porque se eles não conseguirem se adequar, eles não vão reencarnar mais numa terra regenerada, e eles vão ser retirados, né? João no Apocalipse fala do quê? Aqueles que não estiverem com a marca de Deus na sua fronte, é mais ou menos assim, tá? No Apocalipse, João fala isso. Aqueles que não tiverem a marca de Deus na sua fronte serão retirados. Não é? É esse o momento que nós estamos vivendo, né? De algumas décadas para frente, é a chance, né? De todos nós, todos aqueles que querem servir o bem, de realmente modificarem as suas condutas, né? Para que a gente consiga ser capaz de viver e ter direito de viver numa terra já com o planeta regenerado. Porque os que não se adequarem a isso vão ser retirados e vão para outro planeta para se recuperar, né? Então, essa questão do mal por isso que o mal é temporário, porque a lei divina não deixa, né? É permitido? Sim. Né, mas nem todos têm que passar pelo caminho do mal. Né? Até que a gente esclareça isso. É livre-arbítrio. Infelizmente, nós somos cabeça duríssima, né? Fazer uma escolha. E nós aqui, né? O Haroldo fala na palestra dele, da onde nós viemos? Nós aqui, brasileiros. Nós viemos da França, nós viemos da Alemanha, nós viemos da Espanha, e participamos de Inquisição, participamos de revoltas, participamos de golpes de Estado, em outros lugares. Então, tudo aqui, junto. Por isso que a coisa é difícil, né? Muitos erraram
como governantes, muitos erraram como condutores de rebanho, né? E aí estamos todos juntos aqui tentando, a sua maneira, cada um a sua maneira, nos regenerar, né? Certinho? Hã? Pois é. Alguns não. Alguns, por enquanto, não. A gente vai ver. Pessoas que têm prazer em fazer gostam, assim, É isso que ele fala, que a Patrícia está falando. É essa felicidade, esse prazer momentâneo, fugaz, e aí o cara tem que ficar repetindo aquilo, por isso que eles não toleram a inanição, ficar parado. Eles têm que estar agindo para se encher de alguma coisa, até que eles consigam se encher em espírito e verdade de Deus. É o que Jesus pediu, né? Adorar a Deus em espírito e verdade, servir a Deus em espírito e verdade, né? Diga, Patrícia. Essa palavra é essa, né? Prazer, né? Na palavra felicidade. Com prazer, Felicidade, é verdade. Se eu sinto prazer, Sim. eu fico satisfeito, eu acho isso feliz. Então, para ter prazer, eu tenho que buscar sempre, alimentar esse prazer. Né? E a felicidade é se mantendo, né? Esse estado Um estado de plenificação de algo, né? De você ficar pleno, uno com coisa superior, né? Só rapidinho. Então, daí a importância orar para essas pessoas, porque talvez nós também já tenhamos errado dessa maneira, passado. Orar para essas pessoas, não tentar não julgar, e não precisar mais bem elas. É outra coisa, a oração, nós vimos vários deles falaram aqui, né? O benefício da oração, dessa onda mental que a gente gera quando a gente eleva o pensamento, busca, né? Almas que estão em outro nível vibracional e tenta se associar a elas em benefício do outro aqui, né? E a maioria das pessoas fala, ele tem que morrer, ele merece, né? E não pensa em orar por aquela pessoa. Leon Denis fala disso, a oração como o exercício de elevação do pensamento e entrar em sintonia com as almas de escola, as almas elevadas, e absorver delas essa boa energia, essa boa vibração. Nos dizeres aí do Leon Denis, lá no livro Depois da Morte. Beleza? Vamos para o Livro dos Espíritos? Depois a gente termina aqui, que é bem legal essa descrição aqui do George Zul. Vamos lá. Então a gente parou aqui, né, os séculos, né? Os séculos. Tá. Os séculos aí, Isso. né, Então, semana que vem a gente começa aqui os séculos, porém, vão passando. Beleza? Então vamos lá. Livro dos Espíritos. Nós estamos conversando sobre a primeira lei moral. É o capítulo 2, mas ele está falando da primeira lei moral, a lei de adoração. Ele falou antes da lei divina, a lei natural, e agora ele vem falando das leis morais. Então, a primeira lei moral, lei divina de adoração. Nós estamos na última questão da primeira parte aqui, né, da lei de adoração. 656. Certinho? Podemos? Vamos lá.
A adoração coletiva é preferível à adoração individual? Vamos lá. Rezar junto é preferível rezar separado? Essa que é a pergunta. Estarmos aqui juntos é melhor do que cada um estudando na sua casa? Por que a gente junta para estudar? Né? Vamos lá. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais forças para chamarem para si os bons espíritos. Ocorre o mesmo quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não acrediteis, por isso, que a adoração particular seja menos boa, porque cada um pode adorar a Deus pensando nele. Vamos lá. Kardec falou isso para a gente também no Livro dos Espíritos, um pouquinho antes, quando ele fala que o quê? Principalmente das reuniões mediúnicas, se todos estão juntos, unidos, com um feixe, com sinceridade de propósito. A palavra-chave é essa. Se há sinceridade de propósito, nós temos mais força juntos. Né? Se há sinceridade de propósito, ou seja, homogeneidade de objetivos, homogeneidade de sentimentos, aí sim nós somos mais fortes juntos, porque o grau, né, de energia, de onda mental nossa, ela fica mais intensa. Agora, é essencial orarmos juntos, estudarmos juntos? Não, a gente pode orar separado, estudar sozinho? Pode. Mas a beleza de estar juntos é isso. É nós treinarmos essa sinceridade de propósito, essa homogeneidade. Certo? Então é isso que eles põem aqui. Os Miramês põem uma coisa que acho que está longe da gente ainda, que é quando nós tivermos um certo grau de evolução, nós vamos adorar a Deus com uma profundidade de sentimentos, nós vamos vibrar num nível que nós vamos entrar em contato com todos aqueles que vibram nesse nível. E aí, mesmo estando sozinhos, nós vamos estar juntos com essa pleiade que está una com Deus. E nós estamos difícil para nós ainda, né? Para ter isso. É por isso que a gente tem que juntar aqui e tentar estudar juntos. Né? Diga? Também uma coisa não exclui a outra, né? E a vantagem para estudar em grupo, orar em grupo, assim, acho que um treino, inclusive, da disciplina, né? Porque as nossas ainda são muito antigas, né? E estudando, talvez você fica falando prazer, né? Prazer, estudando a felicidade, pequenos prazeres, e às vezes a gente não tem essa disciplina, né? Começa a ver a coisa difícil, e desiste, né? E começa a semana falando que tem um horário, depois deixa de orar. Então, assim, eu acho que a disciplina também é do horário, é um treinamento para a gente começar até a viver a orar separado. E uma coisa interessante também, que eu acho do grupo, é que o grupo nos permite vivenciar também as diferenças do grupo, né? A tolerância, o respeito, né? A humildade, Aprender, exercícios, né? Que a gente faz práticos, né? Aprender um com o outro. Questionar, né? Discordar sem brigar. Porque discordar está tudo certo. Ah, não, eu acho que é desse jeito, eu acho que está tudo certo, o errado está na briga, na disputa. Né? A discordância é do ser humano. Não é? Então é isso. Vamos só falar da vida contemplativa aqui, que é a última, aí depois nós vamos para a prece. A vida contemplativa é rapidinho, assim, os espíritos são extremamente duros nessa Miramês, que pega até mais leve no comentário, mas a turma aqui é duríssima. Vamos lá. A vida contemplativa. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem, e são inúteis.
Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Assim, é uma resposta assim, tensa, né? Assim, é desconcertante, né? Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, que resposta. Aí Miramês é um pouco mais leve nas suas ponderações. Quando Miramês comenta essa pergunta, ele diz que nada é inútil. Então, que até uma vida contemplativa teria a sua utilidade, porque se ela fosse completamente inútil, Deus não permitiria que isso acontecesse. Então, se Deus permite que aconteça, para aquele espírito, em determinado tempo, naquela fase, de alguma forma aquilo foi importante para ele. Então, Miramês é um pouco mais leve, mas vai nesse mesmo caminho de que mais importante do que ficar contemplando é você ajudar aqui. É ser um agente de Deus aqui, com a turma aqui. Porque aqui é que a coisa aperta. Então, é importante ter Deus, mas mais importante que isso é se dedicar ao auxílio aqui. Beleza? Aquilo que ele falou no Evangelho, pode ser alienado. Só Deus hoje. A gente precisa ser como Paulo. Pegar o Evangelho, ser exemplo do Evangelho, saber o que está acontecendo ao seu redor. Olhar para o lado, entender a mão. Isso tem que ser feito. Se a gente simplesmente ficar só alienado, Sim. Os espíritos agem. A resposta aqui, né, é muito dura mesmo, assim, mas, bom, nós não estamos na vida contemplativa hoje, assim, acho que a gente tem que ter equilíbrio nisso aqui, né, a gente não sair, às vezes, julgando, falando que uma vida no monastério, ou vida reclusa em algum lugar, seja de homem ou de mulher, seja uma coisa inútil, né? Acho que é mais equilíbrio, né? Acho que a gente, tudo tem a sua utilidade, e talvez mais importante mesmo seja o auxílio aqui, a gente viver aqui fazendo bem. Aí sim, acho que é o caminho mais certo. Beleza? Certinho? Então tá. Então vamos finalizar aqui. Como falo, né? Muita gente comovendo, os poucos se movendo. Verdade. Vamos aproveitar então esse momento. Estamos reunidos, né, em nome de Jesus. Nesse momento que podemos ampliar essas vibrações, essa oportunidade que Deus concede a todos nós. Vamos então pedir aqui espiritual, o mentor da casa, o Mondima, toda trabalhadores do bem, do amor, em nome de Jesus, possa encaminhar essas vibrações a todo o planeta, vibrações de paz, de amor, coração dessas almas estão em conflitos,
possa levar essas vibrações também. Todos os irmãos que estão penitentes, os erros, a maldade, se comprar esse vício, possamos também levar essas vibrações a todos os irmãos suicidas, candidatos suicidas, os enfermos, estão buscando suas recuperações, os lares, os hospitais, a casa de saúde ambiental. Que Jesus possa ter misericórdia de todos nós, levar o lenitivo no coração dessas almas, agradecendo a fé e a resignação de todos. Essas bênçãos que caem nessa casa, possa inundar os corações de todos nós, todos aqueles que estão nos nossos lares. Nessa semana que se reinicia, todos aqueles que vão compartilhar esse momento, paz de Jesus, muito amor no coração de todos. Grato a Jesus, pelo nosso intermediário, né, o nosso Pai Celestial, mais essa oportunidade, que Ele continue conosco, abençoando essa casa, os trabalhos dessa casa, hoje, todo certo. Assim seja. Gente, só duas questões aqui com vocês. O que vocês acham da gente fazer o estudo das 5 às 6? Fazer esse verãozão bruto aí, e aí a gente pega mais firme aí na limpeza e tal, para a gente até 6h15 a gente deixar no jeito. Eu acho que nesse começo vai vir pouca gente presencial, então acho que dá para a gente dar uma ajeitadinha. O que vocês pensam disso? O que vocês acham, Gabi? Eu acho tranquilo, eu só fico com medo. Será que dá tempo de até 6h15 terminar de limpar tudo? Banheiro, salinhas. Então, está usando muito pouca coisa e a gente já tem arrumado antes, né? O que você acha disso? Tenta, se não der. Eu acho que a gente pode continuar chamando tipo umas 4h30, assim, para a gente dar uma ajeitada. Da salinha ali. Começa assim. Então, aí depois você põe no grupo, para a gente começar assim. Então, a partir de semana que vem, a gente começa às 5 o estudo, das 5 às 6 o estudo, 6h30 a palestra. Certinho? E. A gente está no limpeza assim, a gente já chega. Eu achei que. Tá. E os atos, quem que vai